Vocês leram o tema 4 sobre conquistas ambientais dentro do continente europeu? Uhum. Ele fala sobre o quê? Esse tema. Fala sobre a dificuldade da Europa em coisar energias renováveis, tipo assim, por causa da eólica tem os ventos errados, aí aquela outra lá não tem, como é a geotérmica A também geotérmica, é difícil para eles. Aí tem a outra que é por causa que a o relevo é hidrelétrica, acidentário. Isso, essa. as hidrelétricas, a energia hidráulica. Me diga uma coisa, como é que eles vêm tentando reduzir essa dependência da compra de combustíveis fósseis? Como é que a Europa ela tenta acabar, ou pelo menos diminuir essa dependência que eles têm de comprar recursos de fora, de outros países? Como é que eles estão tentando acabar? Qual seria a estratégia? Ou as estratégias? Quem leu o tema 4 deve responder. Professora, Oi. eu vou ter que sair da aula, mas na segunda aula eu acho que eu apareço. É porque Tá eu vou bom. na ótica. Eu vou pegar meu óculos. Oh, meu Deus. Ai, mas na segunda eu provavelmente apareço. Vamos ver. Vou. Quem não chegou ainda nessa pandemia tá perto, não se preocupe não. É, pois é. O negócio tá difícil. Sim, aí me diga uma Aí, coisa. Oi. Aí se quiser colocar a falta aí nessa aula, que só aparece na chamada, se quiser, não tem problema não. Ana Santana sincera, gostei. Tá bom, Ana Pois é. Santana. Eu entendo. Tá. Então, vou fazer a pergunta. Tchau. Que o óculos seja lindo, você goste. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a Europa vai fazer? Como é que eles estão pensando em acabar com essa dependência de recurso energético? Qual seria a saída? Ou uma das saídas? Não seria investir em coisas renováveis, não? Exatamente. Investir principalmente em fontes de energias alternativas, que são as renováveis. Lembram que uma energia renovável? O que é energia renovável? É uma energia que vem de uma fonte que pode ser, reposta pela natureza mais rápido do que a gente consome. Muito bem. Então, o nosso ritmo de utilização, ele não é maior do que o que a natureza consegue repor. Então, nas fontes renováveis, fontes de energias renováveis, a natureza consegue repor aquilo ali, aquele recurso para a gente mais rápido. Belezinha, ótimo. Então, a saída aí mais próspera que a Europa tem, né, para tentar acabar com essa dependência da compra de combustíveis fósseis de fora, seria ela começar a investir maciçamente em fontes alternativas de energia, fontes renováveis. E fontes aí que não sejam poluentes, porque uma das coisas que o continente planeja para esse século, né, desde o final do século XX, mas para esse século principalmente, é meio que tentar reduzir ao máximo a poluição do ar. E reduzir ao máximo a poluição do ar implica dizer o quê? Reduzir o quê? Se eu quero reduzir a poluição do ar, então eu quero reduzir o quê? No ar. Emissão de gases poluentes e gases do efeito estufa, seria isso? Ela deveria fazer isso? A Europa deveria fazer isso? Os países europeus? Exatamente. Então, primeiro, eles têm um grande problema que é em relação à dependência de recursos energéticos, né? 50% do que o continente europeu precisa de energia, eles conseguem produzir, mas 50% basicamente eles compram e compram principalmente recursos, fontes não renováveis, combustíveis fósseis, né? O petróleo, principalmente petróleo e o gás natural. E aí a gente sabe que a queima desses combustíveis fósseis acaba ocasionando a emissão de gases poluentes e gases do efeito estufa, gases que retêm calor na atmosfera. Esses gases que retêm calor na atmosfera, com o tempo eles provocam danos eles podem provocar danos na camadazinha na estratosfera, que é a camada de ozônio, e eles também podem provocar um aumento um aquecimento global, né, do planeta. Então, o continente hoje em dia ele visa fazer o quê? Tentar reduzir, né, a utilização dessas fontes não renováveis e de certa forma, quando eles tentarem já vem tentando, na verdade, o livro aponta que desde o final do século XX, o século passado, que acabou faz pouco tempo, né,
ele já vem tentando utilizar fontes de energias renováveis para fazer com que haja uma redução tanto dessa questão da poluição do ar quanto do aquecimento global, que isso não seja um problema para o aquecimento global, e também para que eles não se tornem tão vulneráveis, porque é um continente vulnerável. Vulnerável a quê? A comprar sempre mais recursos de outros países, né? E eu falei até assim na última aula, se esses outros países que eles compram petróleo, gás, entrarem em um conflito, né, ou entrar em uma divergência aí com algum país da Europa, o que pode acontecer? Né, pode cessar aí a compra desse recurso e aí o continente como um todo fica aí vulnerável, né? Então é preciso que eles invistam, né, passem a investir cada vez mais em fontes alternativas que sejam renováveis. Belezinha? Então, essa pressãozinha que existe em relação a eles serem muito dependentes da compra de recursos energéticos de fora e também a poluição do ar. Eles pensam nessa questão, né? Nessa questão aí da poluição do ar, do aquecimento do planeta, que eles precisam cada vez mais utilizar menos fontes de energias não renováveis, que são altamente poluidoras, né? Principalmente o carvão mineral. Mas as outras também são muito poluidoras. Enfim. E aí, esse tópico em busca da sustentabilidade vai falar exatamente, vai começar a falar de algumas medidas que o continente vem tomando. Umas aí ele já vem conquistando maior êxito do que outra. E aí, uma das medidas seria o quê? Que o continente vem tomando para tentar tornar a qualidade do ar e a qualidade de vida das pessoas, de certa forma, melhor. Eles querem tentar reciclar 100% do lixo sólido, né, do material sólido, resíduo sólido, dentro do continente. Reciclar 100%. E já vem conseguindo, né? O livro aponta aqui que em 2018, há 2 anos, alguns países já conseguiam reciclar 80% do seu lixo. Ou seja, isso é muita coisa. Se você for jogar aí no Google, fazer uma pesquisa agora, tipo, de a quantidade de lixo que o Brasil consegue reciclar, né, não chega a esse patamar aí não, com certeza. Pode pesquisar e vocês vão ver. Não chega nem perto disso aí, não, a quantidade de lixo que é reciclado. Mas no continente europeu, isso já vem sendo uma perspectiva atual, ou seja, alguns países já vêm conseguindo isso, reciclar mais de 50% até 80% do seu lixo, e a tendência é aumentar, porque eles visam chegar a 100%, reciclar 100% dos seus resíduos sólidos, certo? Isso é uma perspectiva, e é uma perspectiva de sustentabilidade, né? Porque eles podem, além de reciclar esse lixo para tornar esse lixo reutilizar ou então fabricar outro tipo de produto com esse lixo, eles também podem, através do lixo, transformar aquilo ali em uma fonte de energia, uma matéria-prima, enfim. Pode ser reutilizado, né? Pensado de outra forma. E outra coisa que o continente vem tentando fazer, que eu já falei, é tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? E aí aqui o livro já aponta que em 2018 também saiu esse dado dizendo que 90% das emissões de chumbo no ar, o chumbo presente no ar, eles já estão conseguindo eliminar, né? Reduzir, tirar aquilo ali do ar. Então, de certa forma, eles vêm já diminuindo essas partículas de gases que poluem o ar atmosférico. Belezinha? Mas a perspectiva é essa, reciclar e cada vez mais reduzir essas partículas de gases, tanto que retém calor, quanto essas partículas que são poluentes. Aqui tem uma figura, ó, Europa, emissão de metais pesados de 90 a 2014. Só tem 3, né? 3 elementos aqui, o cádmio, o mercúrio e o chumbo. E o livro até aponta essa questão que o chumbo vem diminuindo muito, né? A presença do chumbo no ar dentro do continente europeu, eles conseguiram reduzir já a 90%. Ó, 90% das emissões de chumbo no ar já tinham sido eliminadas aqui no ano de 2018. Então, é por isso que esse gráficozinho reflete exatamente isso, ó, a queda brusca do chumbo, de 90 para 2014. E também desses outros elementos aí, tá vendo? A perspectiva é essa. Mas não só em relação a esses elementos, como em outros que são emitidos. Tem alguém falando do bate-papo? Tá aparecendo a luzinha. Sim. Mirelle de novo, né? Mirelle dá um trabalho, meu Deus. Aí vamos aqui para o outro lado. Vamos falar de outras medidas que vêm ocorrendo, que eu já mencionei, mas dá uma aprofundada. Ampliação das energias renováveis. Então, esse tópico aqui vai falar que, em suma, que os países da Europa, eles vêm se preocupando em utilizar fontes alternativas de energias, as energias renováveis principalmente, obviamente, para tentar substituir essa dependência que eles têm de fontes de energias não renováveis, como o petróleo, o gás e o carvão. E daí, com isso, essa medida, ela visa, já está na legislação, né? Tipo assim, a legislação de alguns países da Europa meio que contribui para isso, porque
torna rigorosa a quantidade de gases que são emitidos na atmosfera. Então, existe em alguns países já um valor limite, ó. Você, tal empresa, você é dono de uma empresa, ou dono de uma indústria, só pode emitir tanto X de gases tal, certo? Você também só pode emitir tanto. Existe já umas cotas já estabelecidas. A legislação corrobora para isso, as leis, né, já colaboram para isso, dizendo aí, estipulando o quanto você pode emitir. E sem contar que, tipo, ao fazer isso, eles estão se preocupando tanto com a questão do aquecimento, quanto a questão da qualidade do ar para as pessoas, no geral, para o mundo, né? Se preocupa também com a questão da manutenção das qualidades do solo, também da água, né? E etc. Ó, e também existem normas, diz aqui, ó, normas que garantem a proteção do solo, da água e do ar. Sem contar que, tipo, como eles vêm investindo em fontes de energias renováveis, ao investir em fonte de energia renovável, você não investe somente na questão da matéria-prima em si. Para que você gere energia através daquela matéria-prima específica, você precisa ter infraestrutura para isso. Tipo, como é que eu aproveito a força da água para gerar energia? Eu preciso de quê? Para aproveitar a força da água. Eu preciso de quê? Qual é a infraestrutura que eu preciso? Ninguém. Para aproveitar a força da água, eu preciso de qual infraestrutura? Qual infraestrutura? E uma hidrelétrica? E uma hidrelétrica, exatamente. Então, eu tenho que construir um represamento ali da água de um rio, eu vou ter que instalar ali toda uma infraestrutura para pegar as turbinas, o gerador, interligar com os postes de distribuição de energia. Eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Eu tenho que construir uma infraestrutura de uma usina hidrelétrica. Então, quando a gente fala assim que eles vêm investindo em energias renováveis, não é só nessa questão de que eles vêm se preocupando, será que aqui tem a matéria-prima? Tem a matéria-prima, mas eles precisam de quê? De infraestrutura necessária para pegar aquela matéria-prima e aproveitar como um recurso energético, né? Transformar aquela matéria-prima em uma energia, que é o que deve ser utilizada. No livro de vocês, no tema passado, no tema 3, diz lá que dentro do continente, eles utilizam cerca de 13% a sua matriz energética, né, do continente. Eles utilizam cerca de 13% de energias renováveis. A perspectiva é que esses 13% eles aumentem progressivamente, certo? Com esse investimento aqui progressivo em infraestrutura necessária para a implantação de fontes alternativas de energia. Aí aqui são os fatores limitantes, tipo, o que é que provoca, o que é que faz com que eles não utilizem tanto determinado tipo de fonte de energia. Qual o empecilho que alguns países da Europa encontram para não utilizar tanto o calor interno da Terra como uma fonte para gerar energia? Qual o empecilho que existe em relação à energia eólica? Por que eles não utilizam tanto a força aí dos ventos, aproveitar as direções dos ventos para gerar energia? Por quê? Porque tem alguns fatores físicos que, de certa forma, acaba limitando isso, essa utilização. Vamos falar desses fatores agora, que o livro até falou no início dessa aula, né? A questão das hidrelétricas, o livro, ele deixa aqui uma observaçãozinha, faltou algo a mais aqui, deixou a desejar nessa parte das hidrelétricas, porque ele diz que dentro do continente europeu, eles têm sim hidrelétricas, mas essas hidrelétricas não conseguem produzir o tanto de energia que eles necessitam, verdade. E diz que o empecilho maior em relação a essas hidrelétricas é porque toda hidrelétrica é feita numa área de desnível, geralmente numa área de planalto. Hidrelétricas é muito comum serem construídas em relevos de planalto. Professora, por que relevo de planalto? O que é um planalto? Um planalto é um tipo de relevo mais alto do que o seu entorno, com o topo relativamente plano ou arredondado, certo? Todo planalto ele tem uma elevação maior do que o seu entorno. E aí, geralmente, hidrelétricas são construídas em áreas de planalto. Por quê? Porque os planaltos eles têm uma certa escarpa, né? Eles têm uma descidazinha íngreme, né? Para as áreas ali ao seu entorno. E aí, nessa descida, faz com que a água ela ganhe força para movimentar as turbinas e aí, de certa forma, favorece a geração de energia. Certo? Mas, hoje em dia, o ser humano a gente já tem tecnologia suficiente para construir usina hidrelétrica em áreas que não são de planalto. Em áreas que não tem grande declividade, né? Tipo assim, vocês entendem, né? Quando digo declividade? Declividade.
Vocês entendem, né? Áreas que, tipo, não são muito elevadas. Já existe tecnologia para fazer, sei lá, construir uma usina hidrelétrica na área de planície. É possível. Porque a gente já consegue controlar, controlar ali, promover desnível no terreno. Então, e faltou isso, essa parte por isso que deixou a desejar aqui. Isso não é um empecilho. Diz assim, ó, o número reduzido dessas usinas se explica por sua construção só ser possível em áreas com desníveis de relevo. Não, entendeu? Essa é a parte que deixou a desejar no livro. Porque existem formas já de se construir usinas hidrelétricas, né, a infraestrutura de uma usina hidrelétrica em outras áreas, que não tenha desnível no terreno, ou muitos desníveis. Ou seja, que não seja uma área muito elevada, muito íngreme, com grande declividade. Já tem, certo? Eles precisam investir nisso. Agora, será que eles vão ter rios suficientes, né, áreas para represar água de rios, construir barragem? Aí já é outra coisa. Outra coisa que a gente precisa discutir. Entendeu? Então, tecnologia para construir usinas hidrelétricas em áreas com pouco desnível do relevo já existe tecnologia para isso. Mas será que eles vão ter esse território para construir essas usinas? Entendeu? É isso que deixa aí fica a interrogação para vocês. Será que eles vão ter rios perenes que tem água em abundância, vão ter barragens, espaço para isso, enfim. Essa é a questão que vocês precisam pensar. Em relação à energia geotérmica é qual, hein? Que energia é essa? A matéria-prima dela é o quê? Qual é a matéria-prima da energia geotérmica? Alguém me fala? Ninguém? O calor proveniente do interior da Terra. Yes! O calor proveniente do interior da Terra. E onde é que a gente encontra esse calor aí saindo do interior da Terra e chegando até a superfície? Em áreas de geyser, né, que são áreas onde são próximas a vulcões, ou então em algumas águas termais, algumas fontes termais de água, onde sai o vaporzinho que vem do interior da Terra, chega até a superfície. E também o homem tem tecnologia suficiente para, nessas áreas próximas a vulcões, extrair esse vapor aí, para transformar em energia elétrica. Mas no continente europeu, isso não é algo abundante. Não é uma fonte de energia muito utilizada porque não é muito abundante. Principalmente na Islândia, né? O país que se destaca na energia geotérmica é a Islândia. Porque a Islândia, não sei se vocês... Deixa eu botar aqui. Alguém sabe onde fica a Islândia? É um país que fica no meio que eu ia dizer Pacífico, hein? No meio do Atlântico. Aqui, ó, onde é que fica a Islândia? Fica bem próximo da Groenlândia, mas está dentro da Europa. E a Islândia está numa área de atividade tectônica. Então, vocês vão encontrar no continente da Islândia grandes quantidades de geyser e fontes termais, que é necessária, né, para a produção de energia geotérmica. É o país que mais se destaca dentro da Europa, nesse tipo de fonte de energia. Mas, no geral, não é um continente rico, né, no quesito do calor interno da Terra, da energia geotérmica. E, por último, vai falar da energia eólica, né? A energia eólica é aquela proveniente, a sua matéria-prima são os ventos. Então, a irregularidade dos ventos, diz aqui, ó, é o fator limitante que causa a pouca utilização, de certa forma, dessa fonte de energia. Os ventos são muito irregulares, dependendo do período do ano, da estação do ano, são muito irregulares. Então, eles meio que não tem como aproveitar tanto essa fonte de energia aqui, que é mais uma fonte de energia renovável. Tem aqui, ó, 3 países utilizam mais, produzem mais, que é a Alemanha, Portugal e o Reino Unido. Mas, em suma, não se aproveita tanto, de certa forma, por causa desse fator limitante aqui, que é a irregularidade dos ventos. Alguma dúvida? Aqui tem outra figura para terminar mas eu vou voltar para outra coisa. Para terminar o tema, que é o finalzinho do tema, esse tema é bem pequenininho. Figura 17. Europa. Participação das energias renováveis no total da energia consumida, de 2005 a 2016. Vem aumentando, está em progressão, mas é claro que aqui de 2015 a 2016 não teve muita mudança, né? Mas, enfim, a utilização de fontes de energias renováveis vem aumentando, dá para perceber aqui. Se você comparar 2005 com 2016, deu uma mudança drástica, né? Vem dando uma mudança drástica na utilização, em porcentagem. E, de acordo com a perspectiva atual, é que se torne cada vez maior essa porcentagem, né, de utilização de fontes de energias limpas. Aqui é uma usina geotermal, Krafla,
próximo ao vulcão de mesmo nome, também Krafla, na Islândia, 2017. A usina geotérmica, como é que funciona. Sai o vaporzinho, ó, de água. Aí eu disse que ia voltar para aqui, porque eu quero falar. Já ouviram falar em cidades inteligentes? Uma cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? É aquela que vem utilizando a tecnologia a serviço das pessoas da cidade. Se instalam vários sensores na cidade, em vários locais da cidade, sensores que detectam a movimentação, seja de pessoas, de carros, sensores que conseguem captar a temperatura, sensores que conseguem captar, sei lá, pluviosidade, enfim, coleta de lixo, né, várias coisas. Imagine o seguinte, essas cidades que a gente chama hoje em dia de cidade inteligente, é uma cidade que ela tenta se desenvolver de modo sustentável para promover melhorias para a população, promovendo melhorias para a população. Ó, como está aqui, ó, hoje muitas cidades europeias são pautadas pelo crescimento econômico sustentável. É quase irrisório você pensar num crescimento econômico ser sustentável, mas é o que está dizendo aqui. Porque, assim, geralmente todo desenvolvimento econômico, ele não é sustentável, né? Porque o homem é altamente exploratório. Então, quando a gente fala aqui, é quase uma contradição, crescimento econômico sustentável. Mas, enfim, voltado para a manutenção da qualidade de vida dos habitantes. Isso é um fato. É utilizar a tecnologia a benefício das pessoas, né? Para melhorar a vida das pessoas. Isso seria uma cidade inteligente. É aquela que utiliza a tecnologia em prol da melhora das condições de vida das pessoas dali. Isso é um fato. Só não concordo com esse negócio de crescimento econômico sustentável. A cidade de Santander, aqui tem um exemplo. A cidade de Santander, na Espanha, deixa eu ver se eu coloco a imagem dela. Quais são as imagens aqui? Ai, tem algumas, né? Tem alguém falando, pelo amor de Deus, quem é? A Europa importa mais combustíveis fósseis da Líbia e da Rússia, né? Depende se é petróleo ou se é gás, Denis. Mas principalmente Líbia, Rússia e Argélia. Exatamente. Sim, ó, aqui tem uma cidade inteligente, né? Uma cidade que utiliza a tecnologia em prol da melhoria das condições de vida das pessoas. Aí vamos ver como é que funciona essa cidade. O livro destaca aqui. Nela, sensores foram instalados em diversos pontos para recolhimento de informações sobre qualidade do ar, coleta de lixo, situação do trânsito e iluminação pública. Os sensores enviam dados que permitem ao governo saber, tanto o governo como as pessoas. Por exemplo, onde há acidente de trânsito, onde o trânsito está congestionado, onde tem lixo para recolher, em locais que é necessário aumentar ou diminuir a intensidade de luz, itinerários e horários de ônibus, etc. Cidades como essa, cada vez mais conectadas e automatizadas, são chamadas de cidades inteligentes. Então, tipo, algumas dessas cidades contam até com aplicativos, né? Aplicativo, que as pessoas ficam sabendo mesmo. Não só o governo, mas as pessoas ficam sabendo. Tal rua está congestionado. Tal rua houve um acidente de trânsito, não vá por ali. Entendeu? Ou então, fica mais fácil de você consegue perceber no espaço que a limpeza foi feita de forma mais efetiva. Por quê? Porque o governo ficou sabendo onde é que tinha aquilo ali para ser limpo. Enfim, essas cidades que utilizam a tecnologia em prol das pessoas, do melhoramento e da melhor condição de vida das pessoas, são chamadas hoje em dia de cidades inteligentes.